Olá, gente, tudo bem? Vamos desenvolver mais um pouquinho do nosso processo de escrita acadêmica? Então, hoje nós vamos falar sobre a resenha, atividade bastante solicitada no meio acadêmico, seja para complementação de hora ou também de obtenção de nota referente a alguma disciplina. Porém, agora, no cenário digital, teve-se um aumento significativo quanto à solicitação dessa atividade, tá? Então, o meu propósito aqui é ajudar vocês. Porém, muitas vezes, os alunos desenvolvem essa resenha sem saber o que ela é e para que ela serve. Então, primeiramente, o que é uma resenha? A resenha refere-se a uma produção de texto que ela é desenvolvida pelo escritor de forma coesa, concisa e objetiva, devendo apresentar alguns elementos, que são itens obrigatórios. Pode ser realizado em diferentes obras, seja livros, capítulos de livros, artigos e filmes. Porém, esse escritor deve apresentar uma propriedade vocabular e também uma compreensão quanto ao conteúdo. É importante que você também compreenda para que serve uma resenha. Uma resenha ela serve como um guia para o futuro leitor, onde ali na hora que ele pegar aquele material, ele já vai ter uma noção do que é a obra, do que ela contém, os elementos que ela contém e quanto à linguagem. Então, ele vai ter ali um apanhado geral. Para você que está desenvolvendo uma revisão bibliográfica ou uma fundamentação teórica, também a resenha colabora significativamente, porque através desta resenha você pode complementar esse aporte seu teórico. Como a gente teve uma aula anterior, que foi resumo, eu quero explicar para vocês a diferença entre resumo e resenha. No resumo, o escritor realiza um apanhado da obra, porém de forma sintetizada, e ele não emite opinião. Já na resenha, faz esse apanhado da obra, apresenta suas estruturas, seus elementos, sua linguagem e é item obrigatório que o escritor apresente a sua avaliação crítica, ou seja, a sua opinião. Então eu vou apresentar para vocês agora uma resenha com todos os elementos básicos padrão obrigatório, que são título, apresentação da obra e do autor, que refere-se também à biografia do autor, que é muito importante, que tenha ela numa resenha. Aí depois você vai fazer uma apresentação de forma sintetizada, que refere lá àquela aula anterior que a gente teve no resumo. Lembra? Se tiver alguma dificuldade, volta lá e revise a aula. E na parte final, realiza-se a avaliação crítica do escritor, que é onde acontece a opinião, quanto à linguagem, quanto aos pontos positivos e negativos dessa obra, bem como também se ele recomenda ou não esta obra para profissionais específicos. Então eu vou apresentar para vocês agora a resenha, explicando cada um desses elementos. Então vamos lá, gente. Vou mostrar para vocês agora a estrutura da resenha. Aqui então é a primeira parte, onde a gente falou sobre o título, tá? Tem alguns professores que solicitam que você especifique ou você faça um título próprio. E, de novo, eu reitero. Então, vocês têm que seguir as normas e o manual da sua instituição ou do seu professor. Essa é a parte da apresentação da obra, onde consiste, primeiro, a bibliografia, que aqui, ó, está falando a criação de escolas primárias em Anápolis entre 1948 e 1957, de 2017, de Abreu e Ribeiro. Então, aqui eu faço a biografia dos autores. Onde você localiza isso? No Google, tá? Vocês vão lá no Google e pesquisa sobre currículo Lattes ou escavador também, tem muitas informações. E aí você vai trazer esse texto para cá, não da forma que você copiou lá, porque senão vai caracterizar plágio. Então, você vai, tipo, contar uma história desses autores, tá? Você vai contar a história da vida deles. Aqui, ó, um exemplo da apresentação da estrutura da obra. Ele fala que é o capítulo 3 do livro Pesquisa, Educação e Linguagem, conta com 26 páginas. Então, aqui automaticamente o leitor já vai ter aquele guia quanto à obra, tá? Que a gente falou lá anteriormente. Aí você faz a apresentação e cita as ideias principais da obra. Tá vendo? Os autores iniciam o estudo explicando, no capítulo 3, refere a uma pesquisa desenvolvida no mensagem de educação, linguagem e tecnologia. Então, você vai contando uma história, explicando o conteúdo. Então, é importante que você aprenda a fazer o resumo que a gente falou da aula anterior lá. Se tiver dúvida, reveja a aula como que faz. E você vai desenvolver isso aqui, tá? Então, vocês viram que eu falei para vocês lá o tamanho dos parágrafos? Então, 1, 2, 3, 4. No máximo 4, tá? Não precisa ser muito extenso, tem que ser proporcional a 10% da obra. Como tem 26 laudas, lá a obra que está sendo resenhada, aqui deu 3 páginas, então muito menor do que os 10%. Aí a avaliação crítica da obra aqui, ó. Você apresenta um pouco as conclusões dos autores já, e você faz a sua análise mesmo. Então, é importante que você comece analisando a obra, verificando como pôde observar após leitura,
Então, você vai apresentar. Então, aqui, analisando a obra, pode-se observar texto de linguagem clara e objetiva quanto aos termos expressos no título. Apresenta conotação evolutiva, histórica buscando apontar a história da educação juntamente com o processo evolutivo da sociedade. A linguagem do texto é clara e de fácil compreensão. Lembra que eu falei para vocês falar sobre a linguagem, falar sobre a obra, falar se ela respondeu os objetivos, né? Então, e aqui temos as referências bibliográficas, que é a parte final. É importante reiterar para vocês que talvez algumas faculdades requer que você assine este documento. Então, esse aqui é uma resenha e as suas estruturas, tá? Então, vamos dar uma verificada. Título, apresentação da obra, apresentação da estrutura da obra, apresentação e síntese das ideias principais da obra, que refere-se ao resumo, à aula anterior, avaliação crítica da obra, que é aqui que você emite a sua opinião como escritor, tá? Quanto à obra, em sua estrutura, linguagem, conteúdo, tá? E as referências bibliográficas são itens obrigatórios em todos os trabalhos acadêmicos. Gente, uma observação importante que eu quero deixar para vocês é que algumas faculdades exigem que o resenhista assine essa obra, esse conteúdo. Porém, é importante que você leve em consideração o que sua faculdade propõe e seu professor. Quanto a normas, manuais, é importante que se respeite os da faculdade, tá bom? Então, eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês. Não tenham medo de escrever, é melhor feito do que perfeito. A escrita acadêmica ou escrita de forma em geral, ela só é desenvolvida fazendo. Então, acredite nos seus potenciais, nos seus dons e melhore também se você apresente alguma dificuldade, desenvolva isso, que não vai ser mais uma dificuldade futuramente. Então, espero que tenham gostado e até a próxima aula.